Bom dia novamente. Voltando aqui devagarzinho, é, recapitulando para os que estão entrando agora, tá? A nossa sessão vai ser passar a agenda da nossa apresentação, que eu acho que é mais interessante, onde a gente faz uma introdução rápida sobre o tópico. Em seguida, a gente faz um aprofundamento em cima do Prism Pro, que é o tema em questão desse webinar, e ele será intercalado com demos. No final, teremos uma sessão de perguntas e respostas, onde escolheremos as que foram colocadas no chat ou na aba de questões, e, por fim, um quiz, que dessa vez foi prometido que diremos quem foi o vencedor. Tá? Eu sei que tem muita gente acompanhando a nossa série de webinars e nós tivemos um desalinhamento em relação ao final do resultado, assim, dava o resultado na hora ou não, mas dessa vez a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Tá? Bem, eu já dei os 5 minutos e vamos começar. Então, a agenda, conforme eu falei, vai ser essa que está na tela. Tá? Espero que todos estejam vendo bem, escutando bem. Tá? E vamos seguir adiante. Tá? Eu gosto de fazer sempre um paralelo em relação a tudo que já foi visto nos webinars anteriores, para a gente caminhar, fazer a jornada completa das nossas soluções. Tá? Então, vocês estão vendo ali o Acrópolis, ele é composto por alguns itens, tá? Foram cobertos, por exemplo, o nosso virtualizador, o HV, pelo Marlon, e tivemos o Flow também, se eu não me engano, pelo Leymar, e nós temos a nossa fundação, obviamente, que é o HCI por si só, né, a hiperconvergência por si só, que é o nosso AOS, que é o Acrópolis. Em seguida, a gente entra na nossa camada do Prism, que é toda a parte de gerenciamento, operações um clique, ou one click, que nós vamos desbravar hoje. E, obviamente, nós temos outras soluções, uma série de webinars bem longa, praticamente quase todo mês. Na verdade, todo mês nós teremos alguma delas, como Calm, BIM, enfim, teremos todo o nosso portfólio, mas hoje, para ilustrar, o Prism, onde vocês podem ver que a ideia é que a gente entregue uma solução 100% integrada, de HCI, com altíssimo valor. Tá? Então, acho que a primeira ideia aqui, que é importante balizar para quem não conhece, é pelo menos dizer o que é o Prism. Tá? Quando vocês escutarem, a gente vão ter alguns termos de Prism que a gente vai escutar ao longo do dia, ao longo da apresentação. Então, a ideia é que a gente esclareça todos os pontos. Tá? O Prism é a nossa solução de gerenciamento de infraestrutura com um clique para os ambientes virtuais, independente do hypervisor. O que isso quer dizer? Pode funcionar com HV, VMware SX, Hyper-V. Todos esses hypervisors nós conseguimos ter uma gestão centralizada através do Prism. Tá? E qual é o foco dele? Primeiro, uma interface simples, HTML5, funciona em qualquer browser, qualquer tablet, para ajudar em tarefas operacionais que são as comuns do dia a dia, como o gerenciamento da infraestrutura em si, como um todo, a pilha toda, ter uma visão operacional do seu ambiente, planejamento de capacidade, monitoramento / desempenho de toda a solução. Eu esqueci de avisar no começo, gente, só dando uma pausa. A apresentação está sendo gravada, tá, desde o início, e será disponibilizada depois. Para todos que se inscreveram, vocês vão receber em seguida o link com a apresentação / a gravação desse webinar. Tá? Então, seguindo, temos aqui o que é o Prism e alguns elementos. Tá? Prism Element. Vocês podem escutar isso, ficar um pouco confuso, porque é muito Prism, Prism Pro, Prism Element, Prism Central. Então, acho que vale a gente esclarecer
o que é cada coisa. Tá? O Prism Element, basicamente, ele é a interface incorporada no cluster Nutanix. Então, quando você implementa um cluster, automaticamente você tem uma interface de gerência, que essa interface é o Prism. Tá? Ela fornece gerenciamento localizado para um único cluster. O que isso quer dizer? Você tem um cluster com X nós, você vai ter um Prism. Na verdade, ele é um serviço que roda em todos os nós, ou seja, ele é distribuído, tá? Mas para um único item, você gerencia apenas um único cluster. Caso você tenha múltiplos clusters ou precise ter ou queira ter funções adicionais que a gente vai discutir no Prism Pro, é extremamente importante que você utilize o Prism Central. O que é o Prism Central? Ele é uma máquina virtual executada separadamente. Tá? Você faz o deploy dessa máquina virtual, que pode ser uma máquina virtual ou nós podemos criar um cluster de máquinas virtuais. Tá? São 3 máquinas virtuais por questões de resiliência. O que acontece? Com o Prism Central, você tem uma visão, você pode ter uma visão de todos os seus clusters distribuídos em regiões diferentes. Por exemplo, você tem um monte de escritórios remotos, você tem o seu data center, você pode ter uma única interface gerenciando todos esses clusters de hypervisors diferentes. Você pode ter HV numa ponta, SX em outra. A gente tem uma visão centralizada, um repositório de imagens centralizadas para fazer o deploy, entre outras funções, que nós veremos em seguida, que é o Prism Pro, que agrega muita coisa em cima do Prism Central. Tá? Então, mesmo que você tenha um único cluster, é altamente recomendável que você faça a implementação do Prism Central. Primeiro, ele é uma máquina virtual gratuita para a gestão da infraestrutura. Então, um único cluster, você tem um dashboard melhor, mais customizável, em cima do Prism, que vai facilitar você habilitar novas funções caso isso venha acontecer um dia. Caso você compre uma licença adicional de Prism Pro, por exemplo, você pode adicionar em cima do Prism Central. Tá? E vamos ao que interessa, que é o Prism Pro, tá? Que a gente tem esse slogan de Smart IT Office Automated, que é basicamente a gente tornar toda a operação de TI inteligente e automatizada. Tá? Então, da mesma forma que a gente tornou a infraestrutura e as nuvens invisíveis, com a nossa hiperconvergência e o nosso Enterprise Cloud OS, isso permite com que a gente proporcione novas operações mais inteligentes em cima desse cluster. Tá? E o que o Prism Pro faz? Ou o que ele é? Tá? Basicamente, ele é um agregador de valor. Tá? Assim, isso falando de forma muito simples. Então, se a gente pegar todo o histórico que a gente tem no nosso ambiente, por exemplo, a gente luta hoje para gerenciar a complexidade nos ambientes de TI. Por quê? Não é só a infraestrutura do data center principal, mas nós temos escritórios remotos, filiais, sites de recuperação, de desastres e outros itens. Tá? Toda essa complexidade dificulta que vocês busquem novos mercados, desenvolvam produtos, serviços avançados, enfim, consigam suportar a unidade de negócio com iniciativas mais estratégicas, enfim, projetos de transformação digital, porque existe uma complexidade inerente nos ambientes de hoje, por eles serem muito diversos. Tá? Então, grande parte desse desafio vem da infraestrutura legada, obviamente, que é construída com silos, como armazenamento, servidor, virtualização, rede, segurança, ou seja, muitas interfaces, muita complexidade, e é difícil você fazer um link entre elas. Tá? Todo esse design que é fragmentado torna difícil, demorado a gente provisionar novos ambientes para executar o quê? Que é o que importa, as aplicações, tá? De negócios críticos. Além disso, essas arquiteturas têm vários pontos de falha, criando um sistema de TI frágil, né, que é suscetível à atividade não planejada do ambiente. E gerenciar essa complexidade de TI exige uma sobrecarga muito grande dos processos, porque nós temos pouca gente e muitas
e muita complexidade para a gente conseguir executar todas as tarefas básicas mesmo, de criação de LUNs, provisionar uma máquina virtual para um usuário, com algum serviço agregado, com uma aplicação agregada, entre outros itens. Tá? Ou seja, toda essa complexidade, é inegável que a gente tem um impacto profundo nas equipes de TI que já estão sobrecarregadas. Portanto, isso requer uma coordenação rígida de vários especialistas, ou seja, o cara de virtualização, o cara de rede, o cara de storage, para lidar com esse tipo de operação, que a gente chama de operações simples, que é o cuidado do dia a dia. Tá? Portanto, esse aqui é o resumo do Prism Pro, né? A gente tem essa visão de gerenciamento escalonável, com operações de um clique, alinhamento preciso com o crescimento dos negócios, que é fazer o quê? Um forecast instantâneo, uma previsão instantânea do ambiente. A gente tem uma função para uso eficiente de recursos, tá? Que é a otimização automatizada desse ambiente e maior qualidade de serviço com correções proativas. Isso tudo por baixo, a gente tem, obviamente, o XFit, que a gente vai falar mais à frente. Tá? Em seguida, esse eu gosto bastante desse slide, que ele dá uma visão mais analítica, vamos dizer assim. Tá? Vocês podem ver aqui que a gente tem o gerenciamento completo, tá? Storage, multi-hypervisor, rede. Isso daqui, basicamente, é aquele primeiro Prism Element que a gente falou. Você adquiriu um cluster, instalou o cluster, você vai ter esse tipo de gerenciamento pelo Prism. Tá? A gente coloca aqui do lado o Prism Central, porque com ele a gente tem esse gerenciamento multi-hypervisor. Tá? A gente tem o gerenciamento do todo de múltiplos clusters com o Prism Central. E o Prism Central também agrega um portal de autosserviço para os seus clientes, onde você consegue colocar máquinas virtuais, um portal de entrada, onde o seu usuário final, sua área final, enfim, não importa quem, consiga consumir esses recursos. E a camada de cima, onde tem sites personalizados e todas as operações preditivas, vocês vão ver que elas são compostas justamente pelo Prism Pro, que são os itens que nós vamos falar aqui hoje. Tá? Então, o Prism Pro adiciona toda essa camada de inteligência ao ambiente que você já possui. Então, você consegue extrair mais recursos, tá? Você consegue ter relatórios customizáveis, dashboards customizados, recomendações de capacity para o seu ambiente, entre outros itens. Tá? Então, de cara, a gente tem aqui alguns problemas que todos tentam resolver o tempo todo. Tá? Ou seja, gerenciar um data center em larga escala, as organizações procuram menos erros humanos e melhor visibilidade das informações, ou seja, propenso a erros e visibilidade fragmentada. Com demanda de carga de trabalho, o que a gente precisa? Remover a adivinhação, que é o guesswork, todas as surpresas e a complexidade no planejamento. Tá? Também precisamos remover restrições que afetam o desempenho das aplicações, gargalos, enfim, alguma máquina virtual que está impactando outra. Isso tudo é um trabalho que consome muito tempo do dia a dia. Você identificar onde está o problema de lentidão de uma máquina. Será que é o storage? Será que é a rede? Será que é a aplicação? Será que é a query do banco? E por aí vai. Tá? E por último, minimizar a interrupção de serviço, que é procurar passar um estado, sair do estado reativo, que é a demora a responder, a reparar um problema, para um estado operacional mais proativo. Dessa forma, o que a gente consegue? Ser mais ágil e minimizar a interrupção de qualquer tipo de serviço. Tá? Então, basicamente, a visão do Prism Pro, que é gerar essa inteligência, tornar a sua gerência automatizada e inteligente, tá? Com esses pilares que a gente chama de otimização automatizada, correção proativa e automação de operações. Com esses três pilares, e por baixo disso, obviamente, a gente tem essas duas, o cérebrozinho ali que vocês estão vendo, que é o XFit, que a gente vai falar em seguida, e o XPlay,
para fazer toda a parte de automação, que nós falaremos mais à frente também. Então, o que é o XFIT, ou XFIT, tá? Ou CrossFit, que eles chamam lá nos Estados Unidos. Mas aqui a gente costuma falar XFIT mesmo. Ele é um dos principais diferenciais e um dos itens mais importantes da nossa gerência, tá? Porque ele é uma linguagem de aprendizado de máquina. A inteligência e a automação do Prism Pro derivam dessa tecnologia de aprendizado de máquina, tá? Então, o XFIT ele aprende o comportamento das máquinas virtuais do seu ambiente, usa essa tecnologia para poder fornecer informações simples, de forma inteligente, enfim, acionáveis, e não sobrecarregar o administrador com esse tipo de busca de informações, tá? Então, a beleza dele é que, de fato, ele consegue ler e fazer um mapeamento entre tudo que existe no cluster, todos os objetos, inclusive disco físico, ou storage pool, container, a máquinas virtuais, e assim a gente consegue gerar tudo que a gente vê nos nossos pilares do Prism Pro. Tá? Então, começando por um dos pilares, que é otimização automatizada, tá? Que é a utilização de eficientes de recursos, a gente tem 3 itens que a gente vai falar, que é o planejamento de capacidade, ou capacity planning, planejamento instantâneo, ou just-in-time forecast, e o dimensionamento correto da VM, que é o right-size VM. Esses 3 itens, baseados no XFIT, conseguem fornecer para você uma utilização eficiente do seu cluster, ou de outros recursos. Tá? Então, o que isso traz para a gente? Quando a gente fala de adivinhação, a gente vai ter um ROI mais baixo. Se a gente fala em desperdício, a gente tem aumento do custo. O que a gente quer? Eliminar esse tipo de coisa. Como é que a gente elimina? Com Capacity Planning e Just-in-Time Forecast. Tá? Então, essa aqui é uma tela antiga, mas a gente vai ver ela ao vivo aqui hoje, tá? Que é a nossa parte de Capacity Planning. E o que isso traz para a gente? Tendências detalhadas da capacidade de CPU, memória e disco. Tá? As recomendações e essa curva de utilização é toda alimentada pelo algoritmo do XFIT. Tá? E quais os benefícios que a gente tem? Eliminar adivinhações, isso é o principal, é entender a sua utilização, o seu crescimento, para saber quando se deve fazer uma nova aquisição, tá? Facilita esse tipo de coisa. E, obviamente, você tem uma visão dos serviços que cabem dentro do seu cluster. Tá? E aí a gente entra sempre muito em conjunto, a previsão instantânea, o Just-in-Time Forecast, junto com o Capacity Planning. Por quê? Ele também é baseado no XFIT, tá? Só que a gente consegue fazer análises de what if. E se acontecer isso? O que isso quer dizer? Você tem uma visão do seu cluster com Capacity Planning e você precisa fazer uma simulação de um novo workload, que é uma área de marketing, qualquer área que seja da sua empresa, requisitou X servidores com uma capacidade Y. Como é que você vai saber como o seu cluster vai se portar? Com o Just-in-Time Forecast, a gente consegue simular esse workload no seu cluster existente e ele vai dizer em relação como sua capacidade vai se portar ao longo do tempo. Tá? Então, isso facilita o quê? Planejamento. Planejar as expansões, planejar o crescimento, planejar novos recursos. Tá? É ser bem assertivo nesse ponto. Então, entradas amigáveis, que vocês vão ver aqui no demo em breve. Tá? Como é que é simples a gente fazer esse tipo de simulação, esse tipo de cenário. Tá? E falar um pouquinho do uso eficiente de recursos, a gente vai ter que falar de dimensionamento correto de máquinas virtuais, tá? Que a gente chama de VM right size. Então, basicamente, isso é para detectar todo o desperdício de capacidade, tá? Ou máquinas que estejam precisando de recursos, têm algum tipo de gargalo, a gente tem que identificar isso de forma simples para depois corrigir. Ou seja, identificando o desperdício,
a gente torna essa capacidade recuperável. Isso volta para o cluster. Voltando para o cluster, a gente consegue crescer mais, ou seja, na verdade, otimizar melhor os recursos que a gente tem e ter um uso melhor disso. Tá? Tudo isso é baseado na nossa tecnologia, na nossa inteligência, que é o XFIT, e o interessante é que a gente consegue usar esse tipo de informação, tá? Que o XFIT lendo como as máquinas se portam, se elas estão inativas, se elas estão, enfim, precisando de mais recursos ou tem recursos demais entregues a ela, a gente pode tomar alguma ação depois, posterior, com o XPlay, automatizando isso. Então, é sempre o core do Prism Pro, é ser inteligente e automatizar, facilitar a vida do administrador. Tá? Agora é a hora de um demo para falar desses três itens que a gente acabou de falar, tá? De mostrar. Então, temos aqui um dashboard que é o Prism Central. Tá? Eu vou fazer um overview rápido daqui do Prism Central, só para vocês entenderem. Vocês estão vendo que tem essas caixinhas, né? Cada caixinha dessa ela pode ser customizada, tá? Enfim, arrastada. Você tem um botão de Manage Dashboards, onde você pode criar novos dashboards completos, escolher os itens que você quer ver de fato, tá? E você pode adicionar novas caixinhas baseados em, que a gente chama de widgets aqui, para o seu cluster. Então, você pode ter uma aba para cada cluster. No caso aqui, nós temos 2 clusters, nós conseguimos ter uma visão de todos eles aqui. CPU, memória, enfim, a gente vai ter latência e relatórios. Mas voltando primeiro à parte foi a última de right size, vocês podem ver que já tem uma caixinha aqui chamada de eficiência das máquinas virtuais. Tá? Então, a gente tem as máquinas over-provisioned, constrained, ou seja, precisando de recursos, máquinas inativas, e as bullies, são máquinas que podem estar tendo uma atividade muito grande e impactando outro ambiente. Tá? A gente pode clicar aqui para ver todas as máquinas, ele traz uma lista de todas elas, tá? Ou a gente pode simplesmente fazer o filtro já clicando no botão de máquinas over-provisioned. Então, você passa o mouse em cima, ele vai te dar a característica dessa máquina baseada nos últimos, pelo menos, 21 dias de uso dela. Então, é o que o nosso XFIT utiliza, tá? Para gerar esse tipo de recomendação. Podemos ver as máquinas que estão precisando de recursos. Por exemplo, essa máquina aqui está usando mais de 92% de memória, quer dizer, está mais de 90% de memória nos últimos 21 dias. Então, ou seja, ela pode requerer mais memória. Tem que entender um pouco da aplicação que você utiliza também. Máquinas inativas podem estar desligadas ou praticamente sem uso nenhum. A gente consegue alertar isso para vocês também. Tá? Então, de novo, simples, rápido, nem meia dúzia, né? 2, 3 cliques você consegue saber quem está over-provisioned ou não. Tá? Em seguida, vamos falar um pouco de capacity planning. Tá? Então, vocês podem vir aqui, a gente tem o item planning, capacity runaway, e eu vou escolher um cluster. Você pode ter vários clusters aqui no seu ambiente, tá? Onde você tem essa visão, aquela visão do gráfico para entender como está a sua capacidade. Ou seja, eu estou clicando aqui em storage, eu tenho mais de 365 dias de uso e está tudo bem. CPU, mesma coisa, tem um pequeno crescimento. E memória, ele me indica que o crescimento é muito grande e em 93 dias, ele inclusive dá o dia exato que a memória vai exaurir desse cluster. Ou seja, alguma coisa tem que ser feita. Ou você vai redimensionar máquinas virtuais, ou vai comprar mais nós para aumentar a capacidade do seu cluster, comprar mais memória, enfim, alguma coisa precisa ser feita. O botão de otimizar recursos, ele traz ao mesmo item que é as recomendações de máquinas ineficientes. Por que ele põe esse botão aqui? Justamente, se você está faltando recurso, ele já te dá uma visão rápida sobre o que você pode fazer para melhorar
ou devolver recursos para o cluster. Você pode pegar um report, tá? Ele gera um report de eficiência do cluster como um todo. Então, você pode rodar últimas 24 horas, semana, mês, PDF ou CSV, pode mandar por e-mail. Tá? E essa parte de reports aqui, é importante frisar que ela também faz parte, né, do Prism Central em si, tá? Mas toda a parte analítica, obviamente, ela vem embarcada no Prism Pro. Tá? Então, você tem um report também básico de sumário e você pode criar e customizar o report como quiser. Tá? Inclusive, todo o layout do report é customizável. Você tem diversas visões e diversos itens que você pode fazer aqui. Tá? Então, deixa eu só... Ele rodou. Show. Deixa eu escrever errado aqui. Bem, o report está aqui. Depois a gente abre ele. Vou mostrar para vocês a carinha dele aqui. Deixa eu pegar logo aqui. Ah, ele vai gerar um report. Aqui é um cluster um pouco vazio, né? Então não faz muito, mas ele vai te dar todas as VMs, todo o report dele, enfim, capacidade de gráficos, eficiência do cluster, máquinas de lista das máquinas inativas ou provisioned e por aí vai, tá? Voltando à parte de capacidade, vocês podem ver que a gente tem uma forma de ajustar aqui recursos, tá? O que isso aqui vai trazer? Ele vai trazer basicamente essa tela de cenários, tá? Onde a gente consegue fazer o forecast. Na verdade, é entender e gerar um novo cenário dentro do seu ambiente. Então, quando a gente clica aqui em novo cenário, você pode escolher o seu cluster e você pode dizer o período que eu quero target, né, de 12 meses. Vocês podem ver que ele já existe aqui um workload que é o existente, é o que está rodando no seu ambiente, tá? Ele está dizendo o que vai acabar, ou seja, de novo, memória em 93 dias, que é baseado no capacity planning. E aqui embaixo, em recursos, você tem qual hardware que está sendo usado por esse cluster aqui. Então, o que você pode fazer? Primeiro, clicar em recomendar, ele vai te dar um hardware para que você fique com pelo menos 12 meses de capacidade em todos os 3 itens, CPU, memória e disco. Ou você pode criar um novo workload, que você tem SQL Server, VDI, Splunk, mudança na demanda, ou seja, mudança na demanda vai aumentar X% do meu ambiente. Tá? Você pode escolher máquinas virtuais. Você pode criar um profile, quer dizer, ter um profile criado de máquina virtual, ou seja, CPU, memória e disco. Você pode escolher. Você pode usar uma máquina virtual que já esteja em operação no seu ambiente como perfil ou criar um novo perfil de crescimento aqui. Então, por exemplo, se eu tiver essa máquina aqui e crescer 50 máquinas dessa, 50 não, 100, você pode escolher a data que isso vai entrar, ou seja, caso seja um projeto, alguma área esteja demandando um projeto, fica fácil você dizer quando vai acontecer isso. Ou seja, meu cluster não terá recursos para essa nova demanda, ou terá recursos, mas em 63 dias ele não funcionará. E você clica em Recommend, ele vai gerar máquinas, enfim, uma sugestão de máquina que você também pode alterar e customizar dentro do seu ambiente. Quer dizer, para agregar, você ter os 12 meses de capacidade aqui. Então, você pode adicionar quantos cenários quiser aqui, quantos workloads você quiser, tá? Dentro desse ambiente. Pode salvar ou gerar um PDF. Gerar um PDF, ele vai gerar tipo aquele sumário também com toda a visão, o que tem que ser comprado, que item, como tem que ser gerido o seu ambiente. Tá? E quando você salva,
você pode consultar isso depois. Então, ele vai ficar todos os cenários que você fez. Cenário de VDI, cenário do sistema A, cenário do sistema B, cenário de todos juntos. Então, fica fácil você consultar e criar esse tipo de simulação. Tá? Então, voltando aqui à apresentação, a gente chega ao item, né, de correção proativa, onde a gente tem esses três itens, que é detecção de anomalias, detecção de gargalos e ações para corrigir esse tipo de coisa, esse tipo de alerta, vamos dizer. Tá? Então, esse tempo médio para inocência, MTTI, pode ser um termo que não muito comum, tá? Mas ele é o tempo necessário para provar que a rede, a virtualização, banco de dados, ou o armazenamento, ou até a aplicação, não são os culpados por um problema de desempenho. Tá? Então, a gente gasta muito tempo tentando identificar o que é para dizer que não é esse problema, esse item que causou. Então, é ser mais assertivo. Então, maior tempo, né, de MTTI, maior MTTR, ou seja, o tempo para você resolver. Suporte reativo te dá menor qualidade de serviço. E o que a gente quer? Gerar maior qualidade de serviço para o seu ambiente. Como é que a gente pode fazer? Uma das formas, com detecção de anomalias, de novo, baseada no XFIT, a gente tem esse aprendizado automático do comportamento, do desempenho das máquinas virtuais, podendo detectar melhor se aquele pico de CPU, pico de memória, ele faz parte do comportamento da máquina ou não. E, obviamente, a gente consegue utilizar esse tipo de alerta para fazer uma correção automatizada com o XPlay. Tá? Então, reduzir a sobrecarga de trabalho e evitar aquela enxurrada, né? Tempestade de alertas que a gente recebe quando tem picos de utilização. Então, aqui a gente volta para o demo, tá? Tentando ser o mais interativo possível. O que a gente faz aqui? Ops, desculpe. Vamos dar uma olhada numa máquina. Tá? Isso aqui é a visão do Prism Central. Eu cliquei numa máquina virtual e eu tenho métricas. Tá? Então, tem CPU, memória, IOPS, enfim, banda. Eu tenho toda a utilização, tá, do ambiente aqui. Vocês podem ver que Opa, desculpa, peguei a máquina errada. Isso aqui. Ups. Como é ao vivo, podemos ter problemas. Pessoal, as perguntas, se vocês puderem mandar sempre para o painel completo, tá? O Leymar deve estar respondendo isso tudo para vocês, tá? Vamos lá. Então, uso de CPU. Vocês podem ver que nessa máquina aqui, a gente tem a linha azul aqui, grossa, escura, é de fato o que a máquina está usando. Tá? E vocês têm um pico. Vocês podem ver que tem um pico. Praticamente todo dia, em um determinado horário, a gente tem um pico de CPU. Tá? Nessa linha escura. Na linha mais clara, na verdade, esse grupo de azul mais claro, o que isso aqui é já? Isso aqui é o XFIT entrando em ação, ele entendendo que a máquina ela tem esse comportamento de pico de CPU num determinado período. Tá? Vocês podem ver aqui, ela tem. Então, ele entende que eu não vou alarmar, tá? A não ser que você mande, durante esse período. E aqui ele teve uma curva. Tá? Você vai ver que tem um alerta, que é justamente o momento que ele passou da camada azul clara. Ou seja, aí ele entendeu que isso é um uso anormal.
Então, como é que a gente pode criar um alerta ou customizar esse alerta, a inteligência que o XFIT traz? Tá? Cliquem aqui em Alert Settings. A gente tem a entidade, que é a máquina virtual. No caso, eu estou escolhendo apenas essa máquina. Tá? Eu poderia escolher um grupo de máquinas, tá? Ou todas as máquinas. Pode ser uma categoria, enfim. A gente pode brincar com isso. Qual a métrica? CPU, performance. Tá? Aqui tem memória, vão ter todas as métricas que a gente viu ali na tela anterior. Eu coloco para auto-resolver esse alerta e eu botei um Enable Policy. Ou seja, vocês vão ver que tem várias cores agora aqui nesse gráfico. Né? Primeiro, ele está pedindo para a gente criar um alerta toda vez que tiver um warning. Tá? E eu vou dizer aqui para ele que qualquer coisa que esteja entre 10% e 70%, eu vou ignorar. Tá? Então, vocês podem ver que ficou branco. Qualquer coisa acima disso, de 90%, é aquela linha amarela. E eu quero que o crítico seja apenas 95%. Aí ficou a linha lá em cima em vermelho. Então, isso aqui é uma forma fácil de customizar, porque é compreensível que a máquina tenha picos até 70%. Esse é o comportamento padrão dela. Eu não quero que ela me alerte isso o tempo todo. Na verdade, ele vai logar o warning, mas ele dá um auto-resolve, ele não fica mandando e-mail para o time inteiro. Tá? E aqui a gente salva. Então, voltando, essa é a parte de detecção de anomalias, tá? De facilidade. E o que é legal disso daqui é justamente a gente poder criar esse tipo de alerta para 100% do seu ambiente, ou criar realmente categorias para as máquinas virtuais e assim a gente conseguir fazer essa automação ou agilidade na gestão. Tá? E para falando em automação, a gente começa a falar de automação de tarefas, tá? Que a gente chama de codeless, sem código nenhum. A gente tem galeria de ações, action galleries, e upgrades centralizados do seu ambiente inteiro. Então, quando a gente fala de automação de operação sem código, é evitar que a gente tenha operações manuais, porque prolonga o impacto no negócio, e diminuir a complexidade em automação, para reduzir. Por quê? Porque isso reduz a produtividade. Então, quanto menos complexidade, maior produtividade. Essa é a ideia que a gente tem de juntar a nossa inteligência de máquina, nosso XFIT, com o XPlay, que é o Codeless Automation que a gente vai ver em seguida. Então, para quem já ouviu falar do IFTTT, If This Then That, basicamente é a mesma coisa que a gente faz dentro do data center. Tá? Pega uma aplicação de celular que faz ações baseadas em alguma coisa, se acontecer alguma coisa, ela o if. Se tiver ineficiência, se tiver um gargalo, se tiver uma anomalia, se tiver uma parada, o que eu tenho que fazer? Então, o XFIT, ele faz o quê? Ele faz o levantamento dessas informações, tá? Ele consegue apresentar isso de uma forma inteligente, né, para você, só que tem ações que a gente sabe que são ações muito comuns, como aquela que eu mostrei, de 10% a 60% é aceitável, então a gente elimina. Ou, sim, eu preciso de mais CPU, como é que eu faço? Vamos aumentar a capacidade dessa máquina virtual, tira um snapshot dela, manda um e-mail para o time, abre um ticket. Todas essas funções agora a gente consegue automatizar com o XPlay. Então a gente pegou o melhor do que o XFIT proporciona para a gente em termos de conhecimento e agora a gente está colocando ações em cima do seu ambiente, dando automação em cima desse ambiente que vocês têm. Tá? E aí a gente volta para o demo, tá? Que, gente, o meu mouse sumiu. Só um segundo. Voltou.
puxar aqui outra aqui. Agora voltou. Bem, voltou. Vamos que vamos. O que nós iremos fazer? Tá? O XPlay ele é baseado numa coisa chamada Playbook. Tá? Então, o Playbook, basicamente, é a gente criar aquela tela de if e o then, tá? Onde a gente pega tudo que tudo que são ações e a gente consegue fazer, desculpa, a gente tem anomalias, alertas e gera ações em cima dela, tá? Então, basicamente, eu vou criar uma máquina, tá? Vou pegar aqui um alerta. A gente escolhe aqui, você pode escolher, dentre muitos que nós temos, e a gente vai escolher isso aqui, que é Memory Constrained. Tá? Eu vou escolher uma única máquina virtual, no caso para o demo, mas você pode fazer isso para todas ou para um grupo de máquinas, tá? Baseado numa ação, não, numa categoria. Ou seja, eu tenho um alerta que a gente vai receber do XFIT, né, da nossa detecção de anomalias. Eu vou gerar uma ação em cima disso, ou seja, primeiro eu quero tirar um snapshot. Quantos snapshots? Eu quero somente um. O que eu faço em seguida? Eu mando eu altero a memória. Ou seja, eu vou adicionar 1 GB de memória até 10 GB, meu limite. Tá? Vou adicionar uma nova ação, que é mandar um e-mail. Aqui, deixa eu só copiar para ficar mais fácil. E, por fim, a gente manda resolver o alerta, que eu não quero que esse alerta fique lá. Tá? Eu salvo. Aumento de memória. E eu dou um enable nele aqui. Bem, temos o playbook aqui criado. Eu quero mostrar para vocês a máquina virtual em si. Tá? Vocês podem ver que ela tem 3 GB de RAM. Tá? E o que a gente faz agora, obviamente, eu vou gerar um alerta proposital, né? Onde eu simulo um alerta de memória, falta de memória nessa máquina. Tá? A gente volta aqui no playbook. Vocês podem ver aqui em cima que já tem ações acontecendo. Tá? Então, ele está fazendo um update, está fazendo alguma coisa aconteceu, né? Então, ele já está tendo uma ação, são as tarefas no cluster. E a gente pode clicar no playbook. A gente vai ver aqui os plays. Os plays é o quê? Tudo que foi rodado. Tá? Eu preciso fazer esse caminho para ver os plays? Não, eu posso vir direto aqui nas operações e ver todos os plays que estiveram no seu ambiente. Ou seja, aumento de memória, com sucesso, quando foi, tá? E qual foi o alerta. O que ele fez aqui? Gerou o alerta, tirou o snapshot com sucesso, adicionou memória, mandou um e-mail e resolveu esse alerta. Vamos ver aqui. Vocês podem ver, e-mail enviado
dizendo o que aconteceu. Aumento de memória na máquina Linux Tools, adicionei mais 1 GB. Tá? E quando a gente chega aqui, nós podemos ver que agora a máquina tem 4 GB de memória. Tá? A gente tem alguns outros exemplos, tá? Vou dar mais um exemplo aqui de playbook, eu acho que a gente tem, vou gastar mais 2 minutinhos só. Por exemplo, vou desligar uma máquina virtual, né, uma Bully. Tá? O que ele faz aqui? Ele gera um alerta, quer dizer, na mesma máquina Linux Tools, ele manda desligar a máquina virtual e o que ele faz? A gente fez uma chamada API para um produtinho de controle de tarefas, tá? Open source, enfim, fica na internet, aqui, web, e manda resolver o alerta. Então, isso tudo aqui é a API que a gente usou do próprio produto. O produto é esse cara aqui, tá? Arctica. Com ele, você coloca, tipo, igual eu não sei se alguém usa o Trello, enfim, itens como esse, você tem as listas de tarefa aqui, tá? E o que a gente faz? A gente vai simular essa máquina Linux Tools, ela é uma bully, ou seja, e ele vai tomar essa ação. Deixa eu dar só um enable nesse playbook, tá? Mas só para vocês entenderem aqui, vou dar um update nele, para vocês verem que um dos itens que a gente escolheu é do alerta, né? Na verdade, da ação, é uma API, REST API. Então, a gente escolhe o método e eu coloquei esses dados aqui. Tá? E agora vamos gerar esse alerta dentro do ambiente. A gente simula, a gente vai voltar para cá, podemos ver os plays, pronto, acabou de rodar. Se a gente olhar aqui as tarefas, acabou de fazer uma ação. A gente vai olhar aqui o Linux Tools, desculpa, acabou de fazer aqui agora. Você vê que tem um botão de Power On habilitado, ou seja, a máquina foi de fato desligada. Se a gente voltar no Play, desculpa, eu devia ter entrado aqui primeiro, a gente pode ver que foi tudo com sucesso. Desligou, criou uma tarefa e resolveu. E agora, como é que a gente sabe que funcionou tudo? Deixa eu dar um refresh aqui. Tarefa criada. Olha lá, Linux Tools, máquina virtual foi detectada como bully, está temporariamente desligada. Ou seja, alguém de TI abriu o seu Service Desk, vai olhar e vai analisar aquela máquina, depois ele volta para ela. Isso é só um exemplo, tá? Simples de como a gente pode automatizar um ambiente. E, para a gente finalizar, a gente tem essa automação inteligente de tudo que a gente falou no webinar, tá? Que é a detecção de anomalias, o right size das máquinas, automação com o XPlay e, no meio disso tudo, o XFit, tá? Que é a nossa linguagem de máquinas para facilitar toda a vida do administrador. E o que ele é? Uma ferramenta única, tá? Uma experiência de ponta a ponta para as operações de TI, aprendizado de máquina, desculpa, como eu falei, e controle total de forma bem poderosa, gerando automação para o seu ambiente. Essa tela aqui é só para dar o futuro do que o Prism Pro, qual é o caminho dele, tá? Então, basicamente, a gente tem, isso aqui é a visão que a gente viu hoje, onde a gente tem o XFleet, que gera inteligência, tem uma API de conexão com o mundo acima, que é o forecast, detecção de anomalias, capacity planning, otimização, remediação. Tem o repositório disso, obviamente, que é o que a gente precisa guardar todo o gráfico, né, todos os itens, na verdade, que o XFit coleta. E em seguida tem o XPlay. O futuro disso é uma nova API, chamada de Xstream, onde ela vai se conectar com workloads em si, com aplicações, tá?
query em banco de dados. Então, o futuro do Prism Pro é em um único dashboard você ter não só alertas de CPU aumentou, mas como a gente ter a visibilidade dentro da aplicação que roda naquela máquina virtual, tá? E gerando automação para isso. Então, é um futuro extremamente promissor, tá? Onde a gente vai ter uma API se conectando com basicamente qualquer aplicação e a gente fazer esse meio campo entre as caixinhas verdes com essas amarelas que são de fato as aplicações que vocês têm. Então, agora a gente tem uns minutinhos aqui para responder algumas perguntas. Como foi o Lemar que ficou? Não sei se o Lemar quer abrir o microfone e ler alguma que ele achou interessante, responder para que todos saibam, tá? E Opa, eu estou vendo alguma... fala aí, Benito. Tudo bem, Lemar? Opa, Você beleza. quer falar algumas? Legal. Eu separei umas perguntinhas aqui que eu achei que é legal o pessoal ouvir todo mundo junto, né? Até para reforçar. Uma das perguntas aqui, você mostrou ali o aumento de memória na máquina virtual com a XFIT ali no finalzinho, né? E a pergunta é se a máquina virtual precisa reiniciar quando você adiciona recurso, né? Não precisa, né? Isso, a princípio não precisa, né? Porque, obviamente, os sistemas operacionais mais modernos aí, acho que de 2016, o Windows 2016 para frente, se não me engano, já suporta adição de recurso hot, sem precisar reiniciar. A mesma coisa para CPU. Então, na lógica que você criou ali de memória, tem a opção de você adicionar a CPU também. E tem uma outra opção que é você reduzir recurso. Isso, para reduzir recurso, por exemplo, eu quero configurar uma ação para tirar memória ou CPU de ambiente de desenvolvimento, caso eu tenha alguma necessidade, né? Para reduzir recurso, aí precisa reiniciar. Aí, na lógica, você adiciona um step a mais ali, que é dar shutdown na máquina virtual, reduzir memória ou CPU e reiniciar a máquina virtual. Isso. Aí eu vou só mostrar aqui, né, alguns itens que a gente tem. Para fazer o que o Lemar falou agora, a gente tem aqui o VM Add CPU e Add Memory, tá, que foi o que a gente usou. Esses itens, de fato, eles conseguem funcionar baseado depende do sistema operacional, tá? Se ele aceitar o Hot Add. Só que a gente tem aqui também, ó, VM Reduce CPU ou Memory, que aí sim você tem que desligar. Só que aí te dá um passo de Power Off, Shutdown, na verdade, e depois reduzir, tira o snapshot, espera um pouco e liga a máquina, tá? Pode seguir com a próxima aí. Isso, legal. Eu separei mais duas aqui bem rapidinhas, né? Como que é feito o licenciamento do Prism Pro? O licenciamento do Prism Pro é pela quantidade de nós ou de servidores no cluster. Então, se você tem um cluster Nutanix com 4 servidores no cluster, você tem que ter o licenciamento de Prism Pro para cada uma dessas máquinas do cluster. Não depende da configuração, não depende de memória ou de processador do servidor, mas sim da quantidade, né? E a última pergunta que eu achei interessante aqui é em relação à alta disponibilidade do Prism Central / Prism Pro, né? Então, se travar, se o nó cair, o que acontece? Eu fico sem o Prism Pro. Então, você tem o HA do Prism Pro, né? Ele vai subir em outro nó. E se o cliente quiser, tem a opção de você fazer o deploy do Prism Pro numa configuração de cluster. Então, no Nutanix, ali na hora de você subir o Prism Pro, ele te dá a opção de você subir uma VM só, ou um cluster de 3 VMs de Prism Central. Então, você pode ter aí alta disponibilidade no Prism Central também, e, consequentemente, com o Prism Pro, se você tiver o licenciamento. Isso aí, perfeito. Ótimo, Lemar. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Agora é a hora que todo mundo espera, que é o quiz. Regrinhas, né? Pergunta lançada, quem for o mais rápido e responder corretamente, leva o brinde. Chat, né? Quem responder no chat, né? Quem responder no chat, desculpa. Porque no chat a gente consegue ver, tá? A ordem dos primeiros aqui. Isso. E aí respondam para todos, ou pelo menos para o organizador aqui, pode colocar alguns organizadores, que a gente vai ficar de olho e já libera. Tá? Então, pergunta 1, 2, 3 e...
Qual o nome da tecnologia de aprendizagem de máquina que tem como uma das finalidades identificar máquinas virtuais superprovisionadas? Vamos lá. 15 segundos, hein? Vamos analisar aqui, pessoal, só um segundo. Estou de volta. De novo, acho que o pessoal, vocês estão colocando, respondendo nos questions. Isso, estão respondendo no question. Beleza, deixa eu pegar aqui o primeiro. Bem, beleza. Primeiro a responder corretamente foi o Alan Almeida, tá? Parabéns, Alan. Tivemos vários outros em seguida, mas o mais rápido aqui foi o Alan Almeida. Alan, a gente vai mandar um e-mail para você, tá? Possivelmente deve ser o Pedro Amaro, da equipe de marketing, mas vocês têm meu contato, vou botar meu contato de novo, caso não recebam na próxima semana nada sobre isso, sobre o brinde, me dá um toque que a gente corre atrás, tá? Então, pessoal, demos a hora certinho aqui às 11 horas, meus contatos estão aqui, o do Leymar eu não coloquei, porque ele já está com muito trabalho, mas eu acredito que muitas pessoas já conheçam ele, quase todo mundo conhece o Leymar, então eu agradeço bastante a presença de todos, tá? Aguardem que possivelmente em janeiro teremos a próxima etapa dos webinars, tá? Que será divulgado para vocês qual será o tema, e é isso, gente, agradeço bastante, grande abraço a todos.